Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu pensei em trazer para vocês o nosso melhor amigo na hora de começar a aprender animação, que é o Senhor Saco de Farinha, o famoso Flour Sack. Quando a gente começa a estudar animação, é muito tentador a gente começar animando um personagem nosso, e assim, não tem nada de errado em querer fazer isso. Mas a animação já é complicada por si só. E aí, se você tenta aprender a animação adicionando a dificuldade de um design, de um personagem complexo, a chance da gente se frustrar é muito grande. Porque tem uma coisa que a gente esquece, que não é só questão de você sentar e estudar, tem uma forma que pode ser mais eficiente de você estudar também. E o nosso Flour Sack, ele é um desses modos de estudar mais eficiente, porque ele limita ao mínimo que um personagem tem que ter. Então, ao invés de você focar em detalhes, em cor de roupa, cor de cabelo, se aquele fio de cabelo tá seguindo o padrão certo, vamos limitar a um saco de farinha, meio vazio, meio cheio, depende se você é otimista ou pessimista, que ele tem uma construção extremamente simples e que ao mesmo tempo é o suficiente para você colocar uma linguagem corporal, para você passar uma emoção, colocar uma ação tranquilamente. É uma forma excelente de você estudar o Squash Stretch, na verdade usar todos os princípios de uma forma que você não se perca tão fácil. É ótimo para aprender a manter os volumes também, porque é muito fácil de perder os volumes, essa é a dificuldade. Você pode ter o follow through e o overlap nos pezinhos, ou nas mãozinhas, né, se você considerar a mãozinha. Você pode ter o exaggeration, né, o exagero, para dar ênfase à linguagem corporal, enfim, todos os princípios. Você pode, assim, ser extremamente criativo neles. E por ele não ter esses detalhes, assim, mantém ali o volume, o controle do volume, a linha que passa no meio divisória do corpo, mostrando realmente o volume em 3D, mostrando o solid drawing, que é um outro princípio. Como não tem outros detalhes, você se foca no que importa. Então o Flour Sack também é uma ótima forma de você testar ações diferentes, coisas que você nunca testou antes de você colocar num personagem e gastar muito tempo até talvez achar o que não tá dando certo. Claro, gente, o que eu tô falando aqui não é uma regra absoluta, afinal de contas, em arte, meio que nada é regra absoluta, são sugestões que você aceita ou não, você segue ou não, tá aí, você experimenta, vê se funciona pra você. Então aqui na tela vocês já estão vendo, eu espero, né, porque eu tô gravando esse vídeo depois de eu ter desenhado, mas vocês vão ver vários desenhos diferentes com emoções diferentes no mesmo personagem. E sim, alguns deles têm uma manipulação meio exagerada ali do volume, mas é com um propósito. É aquela questão de você dar uma trapaceada para fazer o desenho dar certo. Isso não é uma coisa errada, é errado se te pegarem. Mas se passar despercebido, tá certo. Parabéns pra você, fez um ótimo trabalho. Então os desenhos que estão passando aqui são desenhos gestuais. São demonstrações de emoção, de alguma outra ação, e você consegue fazer isso com o Flour Sack. Tem um limite? Claro que tem um limite, porque ele não tem um rostinho, mas é exatamente esse o propósito do negócio. É você tentar passar por linguagem corporal e não ficar refém do visual do rosto. Vamos colocar o rosto e a emoção do rosto como um adicional à linguagem corporal. Exceto num close-up, né? Mas assim, detalhes. E para não ficar só nos desenhos e não fazer nenhuma animação aqui para vocês, eu fiz uma ação que eu nunca fiz, foi realmente um teste para você ver como que ele funciona. Peguei um gerador de prompt aleatório para gerar uma ação e a ação foi um personagem usando um bambolê. Eu nunca fiz um personagem usando um bambolê. Achei muito interessante, curioso e pensei, vai ser divertido. E foi, assim, tem uma diversão na dificuldade, no desafio. Então o que você está vendo é realmente eu descobrindo como a dinâmica de um bambolê funciona. Porque por mais que eu tenha referência visual e por mais que eu tivesse ficado aqui, sim, no meu quarto, fingindo que eu tenho um bambolê para entender o que está funcionando,
eu não tenho todo um corpo num personagem, eu tenho que limitar ao básico do básico. E é isso que você tá vendo em primeira mão eu descobrindo como é que a dinâmica funciona. E pra você ver como as coisas realmente funcionam, a minha primeira tentativa foi um fracasso. Porque ele se movia, mas ele não tava funcionando, tinha alguma coisa errada. De qualquer forma, porque eu fiz a primeira vez, na segunda foi muito melhor. Para pegar aqui a lista de exatamente como que eu fui fazendo. Eu comecei fazendo algumas line of actions, né? As linhas de ação do corpo que mostram como o corpo vai se mover, para saber qual que é a orientação do corpinho dele também. E isso faz parte do planejamento do pose to pose. O que acontece? Na primeira tentativa, eu percebi que parte da ação era muito mais straight ahead por conta da fluidez do bambolê. Então, nessa segunda tentativa, eu organizei o pose to pose e aí eu fui vendo o que dava certo fazendo straight ahead. Então, sem querer, eu acabei pegando um exemplo que foi excelente para mostrar como que você alterna entre straight ahead e pose to pose e como você mistura os dois, né? Foi sem querer querendo, mas foi um ótimo exemplo. E você vai ver ao longo aqui da demonstração que eu uso todas as ferramentas disponíveis no software. Eu uso o Onion Skin, eu uso o Transform Tool. E não pense que você está roubando, que você está trapaceando usando essas ferramentas. A ferramenta está lá para ser usada, use. A questão da Onion Skin é para você não deixar de ficar flipando o desenho de um para o outro. E do desenho para trás e para frente, para trás, para frente, para trás, para sentir o movimento. A Onion Skin não substitui isso, mas ela é excelente para você fazer qualquer movimento que você tá seguindo o desenho imediatamente anterior, né? Igual funciona no Straight Ahead. Então eu comecei com os keys e breakdowns, né? Fazendo pose to pose e organizando como que é a ação. E depois dos in-betweens, eu fui voltando e ajustando, mudando os desenhos conforme que eles precisassem para fazer o movimento dar certo. E não existe preciosismo com desenho, gente. Se o desenho não tá funcionando, apaga e refaz. Não tem como você ficar manipulando aquele desenho se ele tá errado. E às vezes o que acontece é que você acha que o desenho tá certo, aí você dá play e você percebe que aquele desenho tá errado. Ou que aquele desenho tá certo para uma outra posição. O que você faz? Você tira. Altera. Estando satisfeita com os roughs e com os desenhos como eles estão fluindo, eu fui passando a linha definitiva e aí fui percebendo outros erros. Fui percebendo um space muito grande entre um desenho e outro, ali na parte do bumbum do senhor Saco de Farinha. O que eu fiz? Alterei, corrigi, ainda bem que eu percebi. Ajustei o time também, eu retirei um desenho completamente porque eu senti que esse desenho estava a mais ali, ele estava sobrando, então eu tirei. E aí, para fins de terminar a nossa demonstração, eu fiquei nesse resultado final e eu tenho certeza absoluta que se eu fizer uma terceira tentativa vai sair muito melhor, porque quem diria que um bambolê é um pouquinho mais complexo do que parece. E o interessante é esse, agora eu tenho esse movimento, mesmo que imparcial, eu tenho ele na minha biblioteca mental, né? Então, quando eu for fazer uma ação assim, eu já tenho aí uma ideia melhor do que fazer. E essa é uma ótima forma de você usar o saco de farinha, né? O flour sack, porque você pratica um movimento, você pratica uma ação, faz um teste, e aí sim você aprende com os seus erros, vê o que dá certo e o que não dá certo e coloca no seu personagem. Precisa fazer isso pra tudo? Eu recomendo fazer isso pra tudo? Não, porque demora muito. Então faça pra praticar, pra você aprender o básico. Depois que você aprender o básico, aí sim você evolui pra um personagem mais complexo, faz o seu personagem. Mas pra quem tá começando a animação, pra quem tá no meio dos estudos, vamos descomplicar um pouquinho aonde dá, né? Vamos usar o saco de farinha, experimenta ele, pode fazer ele em rig, né? Não tem problema nenhum, porque a essência do negócio é ele ser um personagem simples. Então use esse personagem, tira proveito de todas as vantagens dele. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, se foi minimamente informativo, deixa um like pra mim, dá um agradecimento ou só fala um oi. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem curtinho hoje, mas eu queria deixar aqui pra vocês esse mecanismo, esse exemplo de como vocês podem estudar a animação
Até porque os vídeos dos 12 princípios vão ser postados, e aí vocês têm agora uma forma de vocês praticarem de uma forma mais descomplicada. Então deixa um like pra mim, deixa um comentário, me diz aqui se você já tinha visto o Flower Sex, se você já usa. E se você começou a usar, deixa aqui pra mim se você gostou de utilizar ele, se foi útil. Também me responde se vídeos assim, com a minha telinha aqui de canto e uma demonstração na tela, se é um formato interessante, se vocês iam gostar de ver mais coisas assim. Porque eu tô pensando em exatamente, depois da série dos 12 princípios, fazer animações dessa forma, com eu conversando, talvez algo que imite uma live, porque claramente eu não sei mexer em live, então não vai ser por agora, mas tá aí, né, talvez um pensamento pro futuro. Me diz o que vocês acham, se seria interessante pra vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal e eu vejo vocês na próxima. Tchau!